Olá, meu povo, este é o canal Sal da Terra. Chegamos para a leitura de mais um texto das Escrituras. Desta vez vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e por isso esses poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e, maniatando-o, o guardava no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia do aniversário natalício de Herodes, a filha de Herodes dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que esse prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela: Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou para sua mãe. Meu Deus. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e a sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às suas aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, dar-lhe voz de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos às multidões. Oh glória! Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança, palavra difícil, glória, e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Glória a Deus. Sal da terra, luz do mundo. Curti e compartilhe.